Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar sobre uma grandeza física chamada trabalho. Tá? Trabalho a gente vai conceituar e vai entender que é energia. Energia é essa necessária para você erguer um corpo, para você deslocar um corpo, empurrar, como a gente está vendo ali no nosso desenhozinho ali atrás. Então veja, né, erguer ou empurrar o corpo me dá conceito aproximado de trabalho. Tá? Tem uma definição que fala assim: trabalho é a energia mínima necessária para se deslocar um corpo. Mínima necessária. Então, o deslocamento mínimo é em linha reta entre dois pontos diferentes. Tá? Trabalho é uma energia. Se é energia, ela não tem direção, não tem sentido, ela tem só um valor. Ela é uma grandeza escalar. Você tem que entender isso. É uma grandeza numérica. Ela só precisa do valor dela, certo? Bom, além disso, a gente também, como falou em energia, trabalho vai ser medido em joules no Sistema Internacional de Unidades, certo? Esse é um sistema padrão que a gente está usando já há um bom tempo com vocês, e vocês devem estar vendo aí na telinha aparecendo isso aí, certo? Então, qual é a fórmula de trabalho? Você tem um corpo, se você vai aplicar uma força e vai deslocar essa força por uma distância d, como você está vendo no desenho aqui. Então, por definição, trabalho é força vezes deslocamento. Veja bem, não é força vezes distância, é deslocamento. Distância é uma coisa, deslocamento é outra, às vezes eles são iguais, mas deslocamento é a menor distância em dois pontos distintos. E a menor distância entre dois pontos distintos é uma reta. Tá? É importante você saber isso. Tá? Então, para se calcular o trabalho com esta fórmula, a força deve ser paralela ao deslocamento. Você viu que a força é horizontal, o deslocamento é horizontal. Se a força for vertical, o deslocamento vai ter que ser vertical. Aí eu posso calcular o trabalho em joules se a força estiver em newton, Z for constante. Essa fórmula só funciona se a força for constante. Se a força variar, a gente vai ver logo depois, que é através de um gráfico, certo? Bom, e se a força e o deslocamento não forem paralelos? Você tem um corpo lá, uma bolinha, a força está numa direção e o deslocamento está na outra. Bom, aí você tem que saber o ângulo entre essas forças, como você está vendo aqui na figura, tá vendo? Esse ângulo aqui é que você tem que calcular, tá? Então veja, a fórmula vai ser um pouquinho diferente. Vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Então esse cosseno do ângulo aí, o ângulo tem que ser fornecido, 30 graus, 60 graus, ele é fornecido. Tá? E o cosseno geralmente também é. Tá? Veja, não podemos esquecer que a força tem que ser em newtons, o deslocamento que vai aparecer em centímetros, milímetros, você vai ter que converter para metros, né? E o ângulo é dado, tá? Bom, e quando eu for erguer um corpo? Aí eu trabalho, chama trabalho da força-peso. Vamos supor que eu soltei um corpo, ele vai descer esse plano inclinado, está ali a distância ou deslocamento ali, né? O problema é o seguinte, a força que está puxando este corpo para baixo é a força-peso. E a força-peso ela é vertical para baixo. Então, como você está vendo no desenho aqui, ó, a força-peso é vertical. Então eu tenho que saber, não esse deslocamento inclinado que você está vendo aí na figura, não é esse D aqui, ó, tá? É essa altura que ele desceu, porque a altura vai ser paralela ao peso que é vertical. Então, na realidade, você precisa medir essa altura ΔH que a gente colocou aqui para você, ó, tá vendo? Lá na figura. E não essa aqui, essa diagonal aqui, ou seja, essa hipotenusa desse triângulo, mas aquele ΔH ali. Esse ΔH é vertical e esse peso é vertical. São as duas forças que fizeram o corpo se deslocar. Então, o trabalho vai ser peso vezes a variação da altura, o ΔH. Que é em metros, é óbvio, né? E o peso, como é massa vezes gravidade, lembra que a gente viu leis de Newton lá atrás? Peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, eu posso pôr M vezes G. Então, fica mg ΔH. O trabalho é a massa vezes a gravidade do local vezes a variação da altura, tá? O trabalho da força-peso não depende se a inclinação é maior ou menor, não depende da trajetória inclinada. Depende do peso e da altura que ele subiu ou desceu, tá? É isso que a gente tem que saber. Aí o trabalho sai em joules de novo, tá? Lembre-se, o trabalho é a força vezes o deslocamento vetorial. Como é que é? A linha reta entre o ponto de partida e de chegada paralelo ao peso. Então tem que ser a altura e não o deslocamento, que seria a diagonal,
certo? Deu para entender isso? Bom, sinal do trabalho. O trabalho pode ser positivo ou negativo. Se você está empurrando o corpo e ele se movimenta, é você que está empurrando, você que é o motor desse movimento, o trabalho vai ser positivo, tá? Então eu empurrei. Agora vamos supor, tem força segurando, é um atrito ali segurando no solo ou alguém empurrando contra. Aí o trabalho é chamado resistente e ele não vai ser positivo, tá? Então, veja, como eu falei para você, você tem que ter esse ângulo e a força F, e o ângulo entre a força F e o deslocamento. Então, quando o ângulo é entre 0 e 90, o trabalho é positivo e fica FD vezes cosseno θ. Lembre-se que se você tiver um ângulo maior que 90, então você tem a força já para o outro sentido, para lá, para esse sentido para trás aqui, ó, contra o deslocamento. Então está freando. Por isso que acaba dizendo que quando tem alguém segurando, alguém que está contra o movimento, o trabalho vai ter sinal negativo, tá? Ele é negativo. Então, a favor do movimento positivo, tentando segurar o movimento negativo, tá? Trabalho da força-peso. Quando eu estou subindo, eu estou contra a gravidade. A gravidade aponta para baixo. Eu estou trabalhando contra ela, então o trabalho vai ser negativo. Quando eu ergo um corpo, é um trabalho negativo que eu faço contra a força-peso, que é para baixo. Tá? Então é peso vezes a altura, só que você põe um sinal negativo. Tá ok? Agora, quando o corpo está caindo, você soltou e o corpo está descendo. Olha lá, desceu, como você está vendo ali. A altura que ele desceu vezes o peso me dá o trabalho. E é a favor da gravidade, então eu considerarei o trabalho positivo. Tá? Positivo. Bom, quando eu tenho uma força que ela está a favor do movimento, né? Ela tenta manter a trajetória, né? Então é chamado força conservativa. E a força, quando eu faço uma força vertical, vamos pegar uma força para erguer esse corpo. Eu coloquei uma força F aqui para você, e essa força é na vertical. Mas esse corpo está deslocando na horizontal. Ele está deslocando na horizontal por ação de outra força, não dessa. Então o trabalho dessa força vertical não gera movimento vertical. Então, aí quando a força faz 90 graus com o deslocamento, como você pode ver, uma está para cima e a outra é horizontal. Não tem trabalho, o trabalho é zero. Tá? A gente coloca dessa forma. Toda vez que a força fizer 90 graus com o deslocamento, não tem trabalho desta força. Tá? Então, ou ela faz 90 graus, ou a força é zero, não dá trabalho, ou o deslocamento é zero. Deslocamento no sentido da força, tá? Como o caso está aí. Você vê ali que o sentido é vertical da força, o deslocamento horizontal. São sentidos contrários, então são sentidos diferentes, para 90 graus, portanto não dá trabalho, tá? Então tá ali as situações que o trabalho vai ser, né, zero. Só lembrando para você que se você jogar na fórmula e você olhar ali no desenho, ó, a força faz 90 graus com deslocamento. Então aqui na fórmula vai ser cosseno do ângulo, cosseno de 90, e cosseno de 90 é zero. O trabalho dá zero também, pela fórmula, se você usar aí o raciocínio matemático. Tá ok? Bom, alguns exemplos de quando não tem trabalho. Quando o deslocamento é horizontal, a força tem que ser horizontal para deslocar esse corpo, né, se ele tiver uma força sobre ele. O peso, ele é vertical. O trabalho da força-peso é zero. Por quê? Porque ele não sobe, ele não desce. E a reação da força-peso chama normal, e ela também é vertical. O peso comprime a superfície, é uma ação. A superfície reage, aplica uma reação que a gente chama de força normal. Essas duas forças são verticais e o deslocamento é horizontal. Essas duas forças, a normal e o peso, não fazem trabalho. Não tem trabalho para elas. Tá? Então é uma regra. O peso e a normal não realizam trabalho quando o deslocamento é horizontal. Tá? Num corpo em movimento circular, ele tem uma força chamada força centrípeta, que aponta para o centro da circunferência. Então você gravar isso. Todo movimento circular tem essa resultante centrípeta aí para o centro, né? Movimento circular uniforme. E não há trabalho. Bom, se você pensar numa volta completa, se ele sai desse ponto e retorna para esse ponto, o deslocamento é zero, porque o deslocamento é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você dá uma volta e retorna ao mesmo ponto, o deslocamento é zero. Também não tem trabalho. Tá? Então, para ter trabalho, você tem que sair de um ponto e chegar no outro. Tá ok? Importante isso. Então, vamos fazer um exemplo para aplicar isso aí. Determine o trabalho de uma força constante de 300 newtons. Então, te deu a força. Tá?
que é aplicada sobre o corpo de massa 30 kg, que se desloca, e o deslocamento do corpo foi de 25 metros. Então o deslocamento é na horizontal, na direção e no sentido da força. Então, olha, ele deu o deslocamento, é 25. Eu tenho a força que empurra horizontal e eu tenho o deslocamento horizontal. E a força é constante, então eu posso usar a fórmula trabalho é força vezes deslocamento. 300 vezes 25. Ah, já está em metros do 25, então não precisa transformar. Então isso vai dar 7.500 joules. Está resolvido. Tá legal? Número 2. Marque a alternativa correta. O trabalho de uma força independe do corpo entrar em movimento. Tem que se deslocar. Tem que entrar em movimento, senão não tem trabalho, senão não tem deslocamento. Então está errado. 2. O trabalho é uma grandeza vetorial. Como é que é? Vetor. Tem direção, tem sentido, tem valor. Não, a gente falou disso lá na teoria. Trabalho é uma grandeza escalar. Só precisa do número e da unidade. Certo? Está errado. C. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Então eu estou empurrando, ele está deslocando no mesmo sentido que eu estou. Eu sou o motor desse movimento. Então, trabalho motor. Letra C. Tá? Número 3. Eu tenho 3 corpos que eu vou soltar e eles vão cair sem atritos, tá? Então, um vai descer essa rampa, o A vai descer essa altura e o B vai por um caminho diferente. Um é reto, o outro é curvo, o outro é uma diagonal. O que importa para nós é que ele está caindo, então é o trabalho da força-peso. Se é o trabalho da força-peso, ele diz que todos têm a mesma massa, têm o mesmo peso. Eu preciso saber a altura, mas os 3 descem da mesma altura, ele fala isso. Se o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura, o peso do C, do A, do B é igual. E a altura que eles caem é o ΔH. Não importa a trajetória, importa é a altura que ele caiu. Como a gente acabou de falar na teoria. Então o trabalho é igual para todos eles. Porque tem a mesma massa, o mesmo peso, portanto, e a mesma altura que eles vão descer. E aí a alternativa, que diz que os 3 têm o mesmo trabalho, aqui ele usou a letra W, não aquele nosso T estilizado, é a letra C. Tá? D, desculpa, que é a C, tem um que é maior lá, tem a letra C. Os trabalhos são iguais, do C, do B e do A são idênticos. Então matamos a questão. 4. Imagine a seguinte situação. Um operário da construção civil precisa carregar um saco de cimento de 50 kg. Ele levanta esse saco de cimento e desloca por 20 metros na horizontal. Ó, temos um problema aqui. Ele vai erguer o corpo. Aqui tem o trabalho da força-peso. Certo? Só que aí ele fala que ele ergueu, parou ali e empurra. Né? Teve o trabalho da força-peso, mas ele não falou a altura que ele ergueu. E ele foi para frente. Então, se eu pensar bem, o trabalho realizado pela força do operário sobre o cimento foi só da força-peso para erguê-lo, mas não para sair do lugar. Para sair do lugar é outra história. Certo? Ele não tem trabalho se ele andar com velocidade constante, se ele não... O trabalho é zero. Então, o que acontece? Apesar de ter trabalho da força-peso, não é da força-peso que ele está falando. Ele está falando do deslocamento. O trabalho teria que ter a força que causa o deslocamento vezes o deslocamento na horizontal. Tá? Portanto, nesse caso é zero. O trabalho da força-peso ali é zero e o operário deve ter andado com velocidade constante, então a força que ele faz é zero. Como a gente viu em lei de Newton, segunda lei de Newton, só existe força se houver aceleração, porque força é igual a massa vezes aceleração. Tá legal? Bom, cada questão tem o seu jeito de fazer e você tem que dar uma olhadinha aí na teoria. Eu vou propor uma lista de exercícios que a gente vai corrigir na próxima aula, vai ficar no mural de atividades da sua sala aí do primeiro ano. Tá ok? Dá uma olhadinha lá e depois a gente vai se encontrar novamente. E essa aula estará no YouTube em breve. Certo? Para todo mundo poder assistir a qualquer horário. Até a próxima, pessoal!